Capítulo 9. Unidos para o bem. O mutirão do verdugo Ernesto era avassalador, com a participação de dezenas de entidades predispostas ao mal, escolhidas a dedo e reunidas em grupos, selecionadas pela intensidade das maldades que praticavam, nas modalidades mais tétricas. Ernesto, homenzarrão de traços grosseiros, abrutalhado, que tinha sede de sangue como tinha de água, quando na carne, fora colhido pelo destino por pesadas provações, desde a lepra até a loucura, da fome à nudez. Reunindo consigo um grupo de pessoas em processos kármicos semelhantes, passará a vida inteira destilando escórias magnéticas inferiores, na forma de provações incontáveis. 2 de seus filhos se tornaram assassinos por prazer, buscando suas vítimas nas estradas, e delas abusando pelos impulsos dos seus mais grosseiros sentimentos. O furto lhes dava contentamento, e entendiam que vida era aquela que viviam, onde os mais espertos gozavam às custas dos mais fracos. 2 de suas 4 filhas foram estupradas no ambiente da própria casa e Camápsia. Sua mulher era como fera enjaulada na carne. Pela descrição, conclui-se o que era essa família. Sua filha mais nova, Carmeline, adorava-o, e ele retribuía esse carinho através de um sentimento rudimentar, como despertar de seu amor a alguém, na face da terra. Eram 2 espíritos ligados, sem que a ação de um pudesse interferir na quebra de harmonia entre essas 2 almas. A fera humana, presa à carne na personalidade de Ernesto, tornava-se uma ovelha, a um simples desejo de Carmeline, bastando a sua presença chorosa para desfazer todas as ideias funestas de Ernesto, diante de qualquer circunstância. Certa ocasião, Carmeline gozava das delícias da natureza em pequena campina. Corria como se fosse uma gazela no bolinar dos ventos, estirava os braços horizontalmente, parecendo aconchegar no peito a própria vida. Se não pensava em algo mais elevado, ou em coisa mais divina, era por lhe faltar o ambiente de aprendizado e por não conhecer naquela encarnação os elementos culturais suficientes. Entretanto, no íntimo conhecia, por assim dizer, a ciência da vida, pelos prismas em que ela se manifesta, por intermédio da natureza. Como máquinas, a escola da intuição e os sentidos aguçados escrevem para a razão, deixando que o coração as leia, a fim de que, lentamente, a conscientização se faça, sem que a dúvida participe. A menina moça vivia naquele ambiente sem gostar do sistema de vida escolhido por seus familiares, e por vezes era encontrada em prantos. A sua idade não lhe permitia chamá-los à ordem, pelas desumanidades que praticavam todos os dias, e o próprio clima fustigava suas aspirações. O velho vivia mais brando pela sua presença, que lhe tonificava o coração, e fazia seus instintos se entorpecerem no esquecimento. Em seu passeio pela vegetação rasteira, Carmeline foi raptada por 2 malandros que, qual corvos, viviam à procura de vítimas indefesas, buscando distrair seus instintos. Acharam que os deuses, naquele dia, os favoreciam nas suas aventuras. A moça como que enlouquecera, oprimida nos musculosos braços dos 2 malfeitores que, imediatamente, abusaram o quanto quiseram do seu inocente corpo, deixando-a em estado lamentável. Quando voltou a si, desmemoriada, nunca mais acertou o caminho de casa. Perambulou pelas encostas dos Apeninos e foi encontrada por alguns lenhadores que, por caridade, a conduziram à cidade mais próxima, sem que dela pudessem certificar a procedência, nem o que fazia. A confusão mental da jovem pelos choques emocionais inesperados foi tanta, que articulava com dificuldade somente os sons. Li, 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 era o solfejo de uma canção, que costumava cantar quando saía pelos campos ao encontro da natureza. Na cidade, a apelidaram de a doida Lili. Ernesto quase enlouquecera também, pela falta da filha. Os outros nem tocavam no assunto. Acostumados a fazer o mesmo com filhas alheias, os filhos aconselharam o pai a esquecer, pois ele já era doente e não devia aumentar seu sofrimento, com coisas que estavam acontecendo todos os dias. Todavia, ele não se conformava. Seu coração quase parou e suas chagas fétidas pareciam que exalavam mais, como se cada pústula de seu corpo fosse um vulcão em ebulição. Sua mente estava enegrecida pelos últimos fatos e sua natureza íntima corrompeu os demais sentimentos que a filha tinha procurado despertar, por amor àquela alma sofredora. Tornou-se um tigre. A fera bravia agitou-se em seu íntimo, sem ceder ao apelo da luz, que por vezes se manifestava em sua consciência, por branda claridade. Ignorava a vida sem querer pensar em Deus, abjurou o amor, desprezando a amizade. O egoísmo petrificou mais seu coração e o mundo, com a perda da filha, tornou-se para ele um verdadeiro inferno, passando ele assim a ser o maior participante do mal. Certa feita, um salteador que, com seus capangas, roubara as vizinhanças, passando perto da sua casa, nela entraram, por parecer esta deserta. Com espanto, encontraram Ernesto abandonado em um catre, em estado deprimente, sendo consumido pela lepra. E Filipino, o diabólico, como era conhecido o salteador, que tinha horror a Morféia, tomado de fastio,
ateou fogo no casarão, dizendo assustado: "Hoje, infelizmente, estou praticando uma boa ação, mas, vá lá. Essa doença é terrível. Se queimássemos todos os seus portadores, ficaríamos livres da impureza desses marginais da natureza." Ao ser consumido pelas chamas ateadas por Filipino, sentiu leve vontade de agradecer a Deus. Porém, abandonando essa ideia, concentrou-se na vingança. Mentalizou um ser que tivesse qualidades nobres, ao lado da filha, e colocando todas as suas forças mentais na busca, conseguiu vê-la nos braços dos dois homens, sendo estuprada inconscientemente. Quis gritar por entre o fogo, lançando ódio em todas as direções, mas as línguas ardentes não o permitiram. Contudo, mesmo em alta temperatura, com os pensamentos livres, escapulindo em dimensão diferente, Ernesto deixará queimar dentro de si tudo o que fosse bom, preservando a maldade, a prepotência e a autoridade, retemperando o gigante, como um verdadeiro dragão das lendas, para atear fogo onde passasse. Seria ele um verdugo implacável. Relatamos alguns detalhes da vida de Ernesto na Terra, para evidenciar os motivos que levaram esse espírito terrível a criar seu grupo maldito, que devastava a consciência, crendo que o mais forte era o mais feliz. Não queria ouvir falar em caridade, em religião, em Deus. Reuniu camaradas da mesma estirpe, portadores de idênticas revoltas, e assim foi crescendo o mutirão das sombras que, quando baixava em uma pobre cidade, dir-se-ia que ofuscava a luz do sol. O povo esquecia a honestidade, a corrupção avassalava as consciências, aumentavam-se as mortes nas madrugadas, graçavam a peste e a fome. Era uma verdadeira calamidade. O diretor espiritual de Assis, contente com o esquema doutrinário de João Evangelista, falou-lhe humildemente: "Conheço, Senhor, um terror das trevas, de cujas negras urdiduras conseguimos, às vezes, defender as pessoas. Todavia, temo que alguém o enfrente face a face. Sei, graças a Deus, que isso é transitório, que somente o bem é eterno. Contudo, esses espíritos são terríveis. Como queres saber os pontos estratégicos dessas sombras? Poderei indicá-los e que Jesus Cristo te abençoe nos trabalhos de desfazer esse mutirão de maldade. Caso sirvamos para alguma coisa, estaremos eu e os companheiros que nos ajudam, ao teu inteiro dispor. Meus filhos, vamos colocar os nossos corações a serviço do Cristo. Foi Ele que nos ensinou que o amor cobre a multidão dos pecados. Não existe ser algum, mesmo que seja todo maldade, que o amor não desvaneça, ou não penetre na mais profunda das suas entranhas, levando a mensagem de renovação. Deus nos criou diferentes uns dos outros, somos todos iguais, com as mesmas tendências e com o mesmo destino. Tudo isso que notamos, e que achamos ser um catre nos caminhos humanos, tem como objetivo o bem, sendo males aparentes. Verdadeiramente, a essência de tudo é o amor, que mesmo não se mostrando exteriormente, vibra interiormente, ainda que com menos intensidade, e é neste campo que iremos tocar. Não poderemos duvidar do poder insuperável da fé e do amor, que a missão da luz nos sugere. Quem pretende e trabalha no bem, nunca é desamparado, e nós outros, os voluntários dessa guerra, temos de nos preparar, pois o bem é a ciência na qual quem mais ama, mais glórias tem. Fez pequena pausa e continuou, com delicadeza. Quando a alma encarnada ou o espírito livre no plano espiritual se afasta temporariamente dos caminhos espirituais, sente-se intimamente perdida e sem remissão, sentindo-se envolvida em clima tão negativo, que lhe entorpecem os centros mais sagrados da própria vida e a consciência se lhe afigura como um inferno. Mas, como nada se perde e tudo se renova nas bênçãos da luz, chega o dia da inauguração inevitável da renovação interior, da limpeza espiritual se instalar na consciência e no coração, por ordem mais alta de Deus. A missão de Jesus Cristo não foi outra nos caminhos do mundo. E os seus discípulos, os continuadores, e os companheiros dos seus discípulos, os agentes do bem, que se esforçam para viver o seu mais puro amor, procuram dar o testemunho, em convivência com o resto da humanidade, por serem todos filhos do mesmo Deus. A luz não pode temer as trevas, só precisando desta para se identificar. A verdade é o programa do Criador que, não precisando da ajuda humana, se impõe por natureza divina e inspira as mais nobres criações. Vamos nos unir para o bem. Esta unidade é, por excelência, gloriosa. Se porventura aparecerem problemas, se surgirem sacrifícios, se a depressão nos torturar, lembremo-nos do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 14, de sua primeira carta. Se pelo nome do Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E o apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, propõe com eficiência: ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, é para que também com ele sejamos glorificados. O nosso irmão Ernesto é um sofredor revoltado com os métodos de disciplina ajustados no seu caminho,
ou seja, com o próprio karma. Ser-nos-á difícil ajudá-lo, se compartilharmos com ele a sua revolta, o seu ódio, a sua vingança, se não usarmos o perdão. Não obstante, se conseguirmos doar-lhe algum amor, ele reconhecerá a existência de Deus, e como o filho pródigo, retornará à casa paterna, com o pergaminho preso nas dobras do coração. Vem dos campos de batalha, acumulado de experiências, como nós outros no passado, e se tornará um verdadeiro soldado do mestre, por indução matemática, na maturidade da alma. A sublime citação nenhuma das suas ovelhas se perderá motiva com grande interesse a renovação interna, e a esperança de que todos se salvarão da ignorância. Preparemo-nos para a luta, com bastante amor, que ele é sempre o sol, hoje, amanhã, eternamente. O grupo Unidos para o Bem estava entusiasmado, e João Evangelista dava os últimos retoques na ciência do amor, para todos eles, os soldados do Cristo. Chegada a hora da partida, dispersaram-se em todas as direções da pátria dos Césares, rumo aos seus objetivos. Periodicamente, reuniam-se para exposição dos trabalhos desenvolvidos e a avaliação respectiva. O fanal do grupo era servir sem reclamar, amar sem exigir, perdoar sem limites e compreender sem embaraços. Os grupos de trabalho traziam processos volumosos, complicados esquemas de serviços, para as consultas atinentes ao esclarecimento e ao toque do bem que deveriam dar aos irmãos das sombras. Tudo aquilo era estudado com amor e solucionado com maior carinho, por aquelas almas que se postavam na atmosfera da terra, chamadas pela luz, para acender a chama da libertação nas profundezas de muitas consciências. E João Evangelista lia-os a todos, sem reclamação, acertando detalhes e mostrando os caminhos aos agentes da paz. Os resultados foram dos mais apreciados, sendo sanificado o pesado ambiente da terra de Rômulo e Remo. Os deuses, se assim podemos dizer, estavam favoráveis à educação espiritual das entidades das trevas, convertendo-as, ou fazendo-as aquietarem-se no concernente ao mal. Era o sol da verdade brilhando no céu da Itália. O vidente de Patmos dava constante assistência à sua futura mãe, no casarão dos Bernardoni. Tinha todo o cuidado ao ouvir seus discípulos, nos assuntos ligados ao astral inferior, para que as formas mentais referentes aos temas não passassem pelos fios ligados ao seu futuro corpo e afetassem sua prometida mãe. Ouvia e pensava, falava e ensinava aos trabalhadores do bem, adequando a sua poderosa mente, como se fosse em circuito fechado, sem que Pica participasse dos assuntos, o que podia trazer complicações ao seu estado. Aproximando-se dos 7 meses de gestação, tornará-se mais emotiva, derramando profusão de lágrimas por qualquer notícia ou pensamento que lhe falava ao coração. A assistência de Jarla era sobremodo constante, porém, era necessário fazer algo mais, o que João não deixou esperar. Pedro viajara para a França, e ela e Jarla se encontravam no vasto quintal, onde uma árvore estendia seus frondosos ramos, dando-lhes teto e assegurando-lhes ar puro. O sussurro dos ventos orquestrava canções de esperança e saudades e Jarla contava à senhora o que compreendia sobre a filosofia de Sócrates e de Platão. Decorara os duelos destes sábios com os sofistas da sua época, e Pica se encantava com as tiradas filosóficas dos antigos mestres. Naquele ambiente, o apóstolo do Cristo se aproximou das duas mulheres em perfeita sintonia com a pureza e a verdade, tocando mais seus sentimentos. Maria Picalini interceptou a conversa, lembrando a sua antiga serviçal do anjo que deveria nascer daí a poucas luas, e que já fazia tempos que não sonhava com ele. E a antiga servidora, com palavras amáveis, disse que a esperança e a fé não poderiam esmaecer no coração de uma mãe, principalmente da mãe que ela haveria de ser. Ela sorriu e obtemperou. Que Deus a ouça, minha filha, e que faça de nós segundo a sua vontade. E abrindo a feição em grande contentamento, arrematou. Que a paz do Nazareno seja conosco. João aproveitou o ambiente de emoções divinas, de sentimentos elevados, enfiou as mãos espirituais no peito da sua futura genitora, puxou a contraparte do seu coração, e deu um ósculo no centro da sua vida, com todo amor que pudesse dispensar a alma que gestava o aparelho que ele iria usar no mundo em favor de toda a humanidade. O tórax de Dona Picalini tornou-se um sol, esplendendo luzes em seu derredor e os seus poros pareciam prismas encantadores, advertindo as trevas na voz da claridade. No auge destas emoções, João deu-lhe alguns passes em círculos, cercando-a de luminosidade azulada, comprimindo as franjas do azul que esmaecia a uma distância de 2 metros, com encantadora luz alaranjada. Demorou-se um pouco em profunda meditação, dando por fim as bênçãos de garantia à sua próxima moradia de carne. E voltou ao seu posto de trabalho. Conforme solicitara aos seus assessores, receberá o endereço de Carmeline, que ainda se achava encarnada, e de seu pai, em espírito, comandando o mutirão de almas afins aos seus equivocados sentimentos de maldade. Todos já tinham partido em socorros volantes e João partirá também com seus auxiliares rumo a Florença, ao encontro da filha de Ernesto. Quase que ao mesmo tempo,
O chefe do mutirão das sombras escalara alguns dos seus comparsas para, juntamente com ele, vasculhar Florença à procura de uma mulher que desejava aprisionar. Essa mulher estava já há 10 anos internada no mesmo sítio de assistência a que Carmeline fora recolhida. Era uma matrona que, em tempos idos, molestara muita gente com poder em demasia e maldade em abundância, e que, arrependendo-se depois, internara-se na casa das Irmãs do Bem, procurando esquecer o mal e o passado. Mas o verdugo Ernesto, sendo um dos ofendidos, não se esquecera e desejava vingança. Prometera a si mesmo matá-la e apoderar-se da sua alma, escravizando-a impiedosamente, no seu intento de deixá-la sofrer eternamente. E os corvos da maldade começaram a sobrevoar a casa de assistência, não vendo que as aves de luz lá já estavam pousadas, em convívio com aquelas irmãs de caridade que, convertidas, trabalhavam convertendo irmãos para Cristo. O velho leproso se preparava para o encontro com a antiga megera. Como dizia, iria partir-lhe o crânio, desatando de sopetão os laços que a prendiam à terra, para, no mesmo instante, apoderar-se do que queria. Seus serviçais estavam a postos, devidamente preparados para levá-la acorrentada, e ela responderia pelos seus crimes no tribunal que formara, com todos os seus algozes. Seria uma noite de glória. No entanto, o destino era outro. Acresce notar que João Evangelista, que chegará antes do verdugo, procurava sua filha, achando-a já nas últimas despedidas do mundo. Adentrou o humilde quarto e presenciou um quadro aterrador. Carmeline, com idade avançada, coberta por fino lençol e o corpo em chagas, não tinha forças mais para a tosse costumeira. Seus pulmões, ao exame profundo, pareciam mulambos de peças rotas, sem a menor resistência a qualquer tratamento. Uma serviçal de vez em quando limpava uma espuma amarelada que brotava dos cantos da sua boca. A respiração, quase apagada, mal movia o já cansado coração. O cidadão de Éfeso, que assim se fez pelo coração, revestiu-se de piedade por aquele ser, encheu os sentimentos de amor, acendeu a luz mental de todo entendimento, reconheceu a necessidade de se apresentar com bastante idade, e logo seu corpo perispiritual obedeceu às suas intenções. Pegou com as mãos encarquilhadas a cabeça espiritual de Carmeline, colocou-a em seu colo paternal e iniciou os primeiros socorros àquela alma que, na sua partida, ligaria a chave de luz no coração de alguém que tanto a amava. João não deixará a enferma acordar no plano espiritual e os seus passes eram como calmantes. O ambiente era todo paz. O silêncio urdido pelas circunstâncias ajudava os trabalhos idealizados pela luz. Ernesto já estava enfurecido por não encontrar a pessoa desejada. Por fim, faltava examinar os fundos da casa de caridade. Avançou, como na guerra, e penetrou o singelo quarto. Viu estendida no velho catre uma mulher agonizando. Quando se foi virando nos calcanhares, como um raio, para que a situação não provocasse desânimo em sua nefasta atitude, pai João assegurou em sua mente uma profusão de luzes, fazendo olhar demoradamente a enferma. Buscou nele as lembranças da sua filha, e ele reagiu com todas as suas forças mentais. No entanto, não adiantou, pois ficou preso, como por encanto, na feição da doente e deparou com uma transformação mágica. Aquela velha enferma tomava a forma da linda jovem Carmeline dos antigos tempos. Ele passou a mão esquerda nos olhos vesgos, pensando que sonhava acordado. Todavia, a visão aumentava. Era ela mesmo. Pai João se fez presente com ela no regaço paternal, doando-lhe todo amor e acariciando seus cabelos brancos, amarelecidos por quase um século de existência. Ernesto balançava a grande cabeça, como que a jogar para fora de si os pensamentos, mas não conseguia. Na mesma hora em que via a velha em estado de coma, estendida no leito de morte, via igualmente sua filha do coração, e as lembranças eram todas de uma nitidez impressionante. Com o tempo, Carmeline foi parar em Florença, conduzida por alguns ciganos, com os quais se familiarizara, tornando-se filha do meio. Os andarilhos, vendo nela alguma lucidez, acharam conveniente carregá-la pelo mundo, porque não tinha parentes nem interessados que pudessem atrapalhar a sua ida. E esta esquecera sua procedência, e não fazia notar a falta de seus familiares. Rodara por muitos lugares na Itália, sem nada exigir dos ciganos, trabalhando para eles e dispensando grande atenção às crianças. A cozinha era-lhe um dever de muita alegria. E assim passaram-se os anos. O tempo foi-lhe trazendo certa consciência e, por vezes, vinha-lhe à mente lembranças dos que ficaram em casa, quando saíra para o campo. No entanto, essas lembranças traziam-lhe muitos aborrecimentos e esforçava-se por esquecê-las, dando-se ao trabalho, pois nele se sentia recuperada. Certa feita, caiu adoentada. As longas viagens, a mudança de temperatura e o trabalho intenso desnutriram cada vez mais seu frágil organismo, colocando-o em perigo. Seus pulmões estavam ameaçados pela tuberculose e pela asma, que lhe tiravam a felicidade de antes, de respirar livre e profundamente. Passava a noite sem conciliar o sono,
e, por não servir mais para o grupo, foi deixada em Florença, sob os cuidados de mulheres piedosas, em uma comunidade das noivas de Cristo. Ali aprenderá, mesmo enferma, muitas coisas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que, no fundo d'alma, não ignorava. Quando exercitava a oração, sentia um prazer indizível no coração. Tinha as irmãs como verdadeiras mães, e considerava a comunidade como sua própria casa. Sofria, sem por isso envolver-se com os frutos do sofrimento, da tristeza, da melancolia e do medo. Encontrou a paz junto àquelas almas que tinham no Cristo o ponto central de suas atenções. A esperança nasceu, cresceu e iluminou a sua vida. Porém, com a gravidade do seu estado e os receios de contágio, as companheiras da caridade transportaram-na a um singelo quarto isolado, e somente duas velhas serviçais, isentas de contágio pela idade, podiam olhá-la com o devido interesse, pois igualmente procediam de lugares ignorados, compradas que foram em mercados que permutavam escravos, por dinheiro ou objetos. E o estado de Carmeline foi piorando cada vez mais. Naquela época, a chamada peste branca, enfermidade temível, era incurável e contagiosa, a ponto de se isolarem as criaturas por ela contaminadas. A tosse marcava o enfermo e servia de aviso aos que se aproximassem. Carmeline não esmorecera e nem se revoltara com a sua situação, não temia o seu destino e enfeitava o seu patrimônio mental com pensamentos elegantes, criando, na profundeza do ser, uma paz imperturbável que o mundo não podia lhe dar. Entregava-se ao Cristo, que até então conhecia por ouvir falar. Tinha muita gratidão às pessoas que a acolheram naquele paraíso. É necessário lembrar que na consciência de Ernesto, considerado verdugo, iludido cada vez mais acerca da maldade, por incrível que possa parecer, no seio de todo o ódio praticado, no desbravar da selva de sua consciência, bruxuleavam, de tempos em tempos, alguns raios de piedade, diante do sofrimento alheio. Debalde era o esforço que fazia para cobrir ou apagar esse raquítico sentimento, plantado pelo tempo e irrigado por Deus. O Cristo interno, existente em cada ser, começara a despertar, como numa gestação do nascituro no campo uterino. O tempo é o bastante para marcar o período de formação do envoltório de carne. A semente jogada no seio da terra tem o mesmo destino, apropria-se das qualidades da natureza e, na hora certa, desabrocha verticalmente na busca da luz, na busca do céu. O ovo, ao sentir o calor da galinha, em temperatura adequada é movido daqui para ali, à espera do tempo, que é a mão de Deus na formação das coisas, se não da própria vida. E o pinto sente no peito a ânsia de liberdade, e começa a ouvir a voz interior, e parte a carapaça que antes era intransponível e, se porventura não encontrar forças para tal, elas virão em seu auxílio do exterior e o ovo será partido. E com o homem não foi diferente. Ernesto, já nascido para a carne, precisava ainda nascer para o espírito, e a hora soava, sem que nada o pudesse reter. João Evangelista, como mestre das coisas do espírito, fazia-se como a ave-mãe. Se porventura demorasse a nascer, estaria ali, em nome de Deus e do Cristo, para despertá-lo do sono enganoso das linhas evolutivas, para a plenitude da própria vida em expansão infinita. E justo nos lembrarmos dos preceitos do Mestre, que falava sempre por intermédio dos seus discípulos, como lentes de primeira abertura, e eis a opinião de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, que poderemos ajustar ao caso de Ernesto. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E prosseguindo, nos versículos 23 e 24, assim determina com segurança. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Voltando ao humilde quarto onde Carmeline vivia seus últimos momentos, vemos o verdugo quanto mais ir perdendo suas forças de maldade, começando a esquecer o ódio e a perder o interesse de liquidar a velha rival de tempos idos. Ernesto foi tomado por sentimentos de amor e a sua reação acendia ainda mais as saudades da filha inesquecível. Sua mente, rememorando o passado, ajudava o ambiente para que sua amada revestisse a roupagem daquela época. Ele começava a fraquejar nas pernas espirituais, e para não deixar cair a espada, por lhe faltarem forças nos braços, enterrou-a no chão batido do cubículo, e ela tomou a forma de cruz diante da velha moribunda, que por força das lembranças de que se fazia escravo, apresentava-se nas feições de sua jovem filha e ele não sabia qual das duas deveria abraçar. João Evangelista, já inundado de luz, chamou-a com delicadeza. Carmeline, Carmeline, eis teu pai, minha filha. Chegou a hora de emprestar-lhe teu auxílio. Busca lembrar-te, com toda a intensidade, do teu lar, dos tempos passados, e principalmente de Ernesto, esse coração que tanto te ama. Reveste-te de coragem e mostra-lhe o caminho pelo teu amor. Ninguém se perde eternamente. Ajuda teu pai a nascer como novo ser, em espírito e verdade.
Compadece-te dos que sofrem e abençoa os que ainda ignoram a verdade. Ela, transformada, aprumou-se em direção ao chefe do mutirão, mas antes viu a cruz formada pela espada, e primeiramente ajoelhou-se frente àquele símbolo de renovação da humanidade, e beijou-o como uma porta pela qual os renovados passam para a plenitude do amor. Ernesto parecia eletrizado ao impacto das emoções, e as lágrimas brotavam nos seus horríveis olhos, sem que ele as pudesse disfarçar. A sua aura apresentava visíveis sinais de amor, e caíam dos seus olhos escamas horripilantes, deixando que a sua visão encontrasse o que tanto procurara pela violência. Carmeline. Olhou para pai João, começou a sentir ciúmes e revolta contra o apóstolo, por pensar ser ele um dos raptores da sua filhinha, mas logo esqueceu essas ideias, vendo novamente no companheiro de Jesus suave paternidade. Sentiu seus olhos presos ao dele, e a mente do discípulo do amor invadiu todo o campo emocional de Ernesto, ajudando-o a sentir o bem em todas as suas nuances. Carmeline levantou-se diante do símbolo da paz, olhou demoradamente para Ernesto e reconheceu seu pai. Abriu os braços e caiu soluçando em seu colo, como fazia antes, no sítio que lhe servia de berço. Beijou as faces enrugadas de seu pai, com o mesmo amor, e este, apertando a sua sagrada promessa de paz no coração, também chorou sem medidas. As palavras não saíam, as ideias não se formavam bem, pelas emoções que intercambiavam energias inestimáveis. O tempo passava sem que eles percebessem, e João, em silêncio, esperava a fermentação do amor naqueles dois corações. Ernesto percebeu um leve sono, a visitar suas entranhas espirituais, e entregou-se aos braços desse estado de inconsciência que tanto merece o estudo dos homens. Carmeline sentou-se ao lado do pai, com a ajuda de seu anjo voluntário, e acariciando sua cabeça, perguntou ao apóstolo como tudo acontecerá. Este é meu pai. Quero saber de tudo e para onde irei com ele. Nunca mais o deixarei. Se o Senhor estava me ajudando a voltar à memória, deve ajudar-me a fazê-lo compreender o seu estado, a crer em Deus e a aprender com Jesus que somos eternos, na eternidade da vida e que o mal não compensa para quem deseja servir ao Cristo. Pai João sorriu amavelmente e balançou a cabeça em sinal de aprovação. O esquadrão de Ernesto, diante daquele quadro, se desfez, escorraçado com a presença da luz. Seus componentes procuraram a moradia das trevas, que lhe servia de esconderijo, para avisar aos outros o que ocorrerá com o chefe, noticiando que ele dormia profundamente no colo da sua filha. O vidente de Patmos cortara imediatamente os laços que prendiam Carmeline ao corpo físico, operação singela para ele, dado seu talhe evolutivo. E ela se sentiu livre, com leves tremores causados pelo que lhe restava de sua consciência. O fardo carnal da filha de Ernesto deu o último suspiro. A notícia, ao raiar do sol, correu toda a comunidade, e o enterro dos restos mortais não se fez esperar, dado o medo da contaminação da moléstia aterradora. Foi ateado fogo aos poucos pertences da velha Carmeline, e as orações se sucediam em seu benefício, pois de qualquer modo, muito ajudara a casa de Deus. As duas serviçais choraram de saudades, pois a tinham como amiga, que lhes infundia a esperança nos céus, e lhes transmitia paz aos corações sofredores. A antiga rival de Ernesto, caçada por ele naquela noite, se ausentara por prementes necessidades e se encontrava fora da comunidade. Quando soube da morte de Carmeline, cuja procedência desconhecia, suspirou aliviada. Ainda bem que morreu. Aquilo na comunidade era um perigo vivo para todas as mulheres a serviço de Deus, mas ele remove o mal dos caminhos dos seus filhos, quando este começa a ameaçar o seu serviço. Pai João, notando a filha de Ernesto já cansada, convidou-a para breve repouso, mostrando do lado de fora uma dependência que servia de pronto-socorro espiritual, levando também o ex-verdugo, para o descanso recuperador. Acordaram em outra estância de renovação, situada nos arredores espirituais de Roma, por nome Estrela do Amanhã, construída pelos primeiros cristãos, sacrificados por pregarem o evangelho nascente na cidade eterna. Aquela pequena colônia fora organizada para dar assistência aos recém-chegados do labor da verdade na cidade dos Césares. Os dirigentes espirituais de Assis, quando souberam da queda do mutirão do verdugo Ernesto, deram graças a Deus pelo fato de ficarem livres do perigoso inimigo, que fazia tremer a confiança até dos mais acostumados ao trabalho do bem. Ernesto dormira quase uma semana, acordando modificado. Carmeline, embora faltando-lhe experiências para o devido socorro, estava à sua cabeceira como fonte de amor para as necessidades daquela alma, ressequida em duros processos evolutivos. Suavemente, Ernesto foi retomando a consciência chamando por Carmeline. Esta passava suas mãos, sobremaneira carinhosas, nas faces grosseiras de seu pai, dizendo-lhe: "Papai, sou eu, sua Carmeline. Acorda! Acorda!" Ele, abrindo os olhos desesperados, abraçou a filha e chorou novamente, como criança esquecida pelos pais, dizendo-lhe que não o deixasse.
Com mais alguns dias de recuperação, Ernesto já conversava com desembaraço, nas dependências da comunidade espiritual, acompanhado por sua filha e alguns dos irmãos da casa. João Evangelista, entrando na colônia, abraçou Carmeline, o que fez Ernesto ficar apreensivo, por não reconhecer por completo aquele espírito de porte esbelto, que atraía com sua palavra, e cuja presença infundia-lhe respeito e, ao mesmo tempo, temor. Parecia dissolver-se diante daquela alma de visível nobreza. Carmeline beijou as suas venerandas mãos e apontou para o pai, dizendo: já está bom, graças a Deus. Apresenta-o a João, dizendo: papai, este é o nosso anjo, aquele que fez com que nos reencontrássemos, por amor aos que sofrem. Não se lembra? Com esforço, alguma coisa se passou na mente do antigo verdugo, que pediu suas mãos para igualmente beijá-las, o que o evangelista fez primeiro, dizendo: como estás passando, meu filho? Ao que ele respondeu, em profunda melancolia: bem, senhor. Espero melhorar mais. Sim, continua João, Deus é misericordioso, o seu amor transporta todas as nossas dificuldades e nos desperta para a paz, mesmo em plena guerra. Ernesto sentiu segurança nas palavras de pai João, que se tornará protetor dos dois espíritos em marcha evolutiva. Precisava, e devia ter uma longa conversa com o pai da Carmeline, de maneira que ela pudesse assistir. Todavia, notava que era inoportuno aquele momento, pois necessário se fazia que o ex-chefe do mutirão ganhasse mais um pouco de equilíbrio e recuperasse mais as energias. Deixaria para outra feita. Recomendara aos dirigentes da comunidade as duas almas sob a sua custódia, prometendo que voltaria breve, pois nunca se esquecia dos trabalhos começados. A assistência era um dever de consciência e esperança acesa nos corações dos sofredores. Passado algum tempo, João Evangelista voltou à colônia Estrela do Amanhã para encontrar os seus dois pupilos. Estes, pai e filha, esperavam ansiosos a chegada do emissário do amor que, anunciado, entrou em companhia do diretor espiritual da colônia no amplo salão. Quando avistaram o antigo apóstolo, avançaram até ele e tomaram suas mãos para beijar, com respeito e carinho. Nisto, observaram que as dependências estavam todas tomadas, de almas de todas as naturezas. Os ventos deram ciência a todos os enfermos da comunidade que aquele visitante fora um dos mais chegados discípulos de Jesus Cristo, o último a despedir-se da terra e o primeiro a ler detalhadamente o destino da humanidade, bem como da própria casa terrena. Escrevera o Apocalipse. Era, na época de Jesus, filho de Salomé e de Zebedeu, irmão de Tiago. Assistira aos primeiros fenômenos do Divino Mestre e tivera a honra, se não a coragem, de assistir, no topo do Calvário, à despedida do Mestre de todos os mestres. Tinha ainda viajado com o apóstolo Paulo e convivido muito com Pedro. Morou, por vontade do Cristo, com Maria Santíssima. Fez inúmeros discípulos e maravilhas em Éfeso, onde se despediu do mundo material, sendo levado pelo Mestre, para as esferas resplandecentes. Era aquele que ali estava, diante de todos os enfermos da colônia, aquela figura imperturbável e serena que impressionava todos somente com a sua presença encantadora. Fizeram-se filas, para ouvir palavras de carinho e de esperança, do mensageiro da paz. João estimulava a fé nos que o contemplavam. Bastava olhá-lo para se ter despertada a esperança, encontrando-a na luz que se irradiava da sua personalidade esplendente. No momento em que atendia aos sofredores, sua poderosa mente, em forma de 1000 mãos, buscava fluidos em todas as direções da natureza e essa massa de elementos espirituais se avolumava em seu redor, como se fosse uma nebulosa em formação. Selecionava um por um os grânulos luminosos, fazendo descarregar os inconvenientes para aquela operação, por canais que logo surgiram ao seu lado, como se fossem fios terra. Partia do seu coração uma luz azul de beleza indescritível, que se injetava na massa disforme de magnetismo espiritual, e, em um átimo de segundo, buscava o Cristo em curta rogativa. E uma claridade esverdeada foi a resposta para o apóstolo. Uma luz grossa se projetou, acasalando-se com toda a operação, consubstanciando, naquela hora, um fenômeno energético, de maneira a obedecer fielmente à vontade do mensageiro da verdade e do amor. João fizera, de fato, amanhecer a esperança em todos os irmãos naquela dependência de caridade, em nome de Deus e de Jesus. Todos os que tocavam as suas venerandas mãos e a beijavam, sentiam emoções que se aproximavam da felicidade, e, no ato de fé cristã, saía, como por encanto, uma parte luminosa como pequena estrela, da grande quantidade de fluidos que circulavam acima da sua cabeça, e adentravam no coração, pelas vias da esperança, de cada um que manifestava sua gratidão pela presença do apóstolo nas dependências da colônia. Os enfermos que se postavam em filas intermináveis não viam de onde partia aquele bem-estar indizível, que sentiam ao tocar o profeta de Éfeso. Todavia, o diretor espiritual da colônia, bem como 2 senhoras respeitáveis que estavam ao seu lado,
presenciavam em suas faculdades espirituais o fenômeno de amor, produzido pelo discípulo do Cristo. A comoção levou quase ao êxtase aquelas almas nobres no dever da caridade, que choravam baixinho. João Evangelista percebeu faltar muita gente, cujo estado grave impedia de participarem do pão que descera do céu, por misericórdia da providência divina. Poderia dali emitir os fluidos que sobraram para os enfermos que não puderam comparecer. No entanto, achava mais conveniente procurá-los um a um, pois o valor que dava aos seus irmãos e às coisas de Deus chegava à sequência do amor. E quem ama não despreza, não desdenha, não esquece, não fere, não teme, não se cansa. O amor é um sol, onde quer que seja. Logo se desfez o pequeno rebanho da colônia, voltando cada um para o seu devido lugar, todos acesos de alegria e de esperança. Se pudéssemos ver todos os corações, diríamos que brilhava neles uma luz a mais, que deveria durar muitos meses, sustentando bom ânimo em cada um, para as lutas de cada etapa. E a consciência registrava a presença grandiosa daquele fato, como reserva de estímulo para a eternidade. Saindo dali, daquele aconchego fraterno, o apóstolo visitou todas as outras dependências de socorro, com os diretores da colônia, tocando um a um, com uma amabilidade sem precedentes. Muitos estavam em profundo sono, e dentre esses, vários acordaram com os pensamentos desordenados, sem saberem onde estavam, chamando por pessoas de seu antigo relacionamento, e logo as mãos santas os cobriam de carinho e de amor. Ernesto e Carmeline pareciam no céu e, de vez em quando, um segredava aos ouvidos do outro. Mas que felicidade a nossa, de encontrar esse anjo de Deus! Porque a gente, quando na terra, não conhece essas verdades como elas são. Parece um sonho. A vida é muito mais bela do que a contada pelos grandes poetas ou pelo estro de iluminados tribunos. É importante relembrar que essas colônias espirituais que de vez em quando citamos, estão na atmosfera da Terra, e que a acompanham por onde ela gira, em muitos dos seus balanços cósmicos. Obedecem às mesmas leis, ainda que em dimensão diferente. O espírito, quando deixa o seu fardo físico, no mundo terreno, viaja em outra esfera com o corpo espiritual, ou perispírito, que pode atingir alta fluidez, quando se tratar de alma pura, ou se aproximar igualmente do corpo de carne, quando se tratar de espírito ignorante. A escala é infinita. Pai João se encontrava sós com os dois pupilos, na despedida da madrugada. Tomaram assento embaixo de uma vigorosa árvore, toda florida. Brandos ventos sopravam com ternura e disciplina. O aroma das flores se fazia presente como se quisesse fazer parte do diálogo, em favor daquelas duas almas em busca da paz espiritual. Ernesto, o antigo verdugo, terror das almas sofredoras, ali estava pensativo, com seu mundo íntimo em conflito. Perguntas assomavam aos milhares na sua mente ainda em desequilíbrio, comparada à fervura de água em ebulição. Não queria perder tempo, nem tampouco a oportunidade de falar com aquele companheiro do Cristo, que talvez não encontrasse tão cedo, ou nunca mais. Uma voz interna lhe falava: "Eis aí a água da vida. Estás com sede. Beba. Beba o quanto puderes e ressuscitarás para uma vida feliz." Carmeline, irradiando contentamento, queria conversar, perguntar, dialogar, entender, pois já o tinha como pai espiritual. O silêncio instigava o assunto, e pai João, serenamente, prefaciou o mesmo, dizendo: "Meus filhos, eis que estamos, por bênçãos de Deus, nesta estância espiritual, que a bondade de Jesus Cristo nos concedeu. O nosso querido Ernesto acaba de chegar de um temporal. Renovado, sente-se um pouco abatido pelo que se passou nas estradas percorridas, mas nada há de ser. Se o amor cobre todas as transgressões, no falar do velho código de Deus, se o amor cobre todos os pecados, no afirmar do verbo do Cristo, que nos resta fazer nestes momentos? Não perder tempo, no tempo que nos é concedido por graça do Criador, e amar a quem ofendemos, amar aos que julgam ser nossos inimigos, amar os sofredores, os encarcerados, os famintos, os nus de todas as espécies. Amar sem condições e sem pretender dividendos. O amor é, por excelência, a força única de toda a criação, que Deus usa para nos manter nos esplendores da vida. Logo, vocês devem, por inteligência, se familiarizarem com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é a síntese mais perfeita de todas as leis cósmicas universais. Lembremo-nos. Pedi e dar-se-vos-á. Mateus, 7h07. Dentro desse pergaminho de luz, meus filhos, existe tudo o que porventura a humanidade possa necessitar. No entanto, é conveniente que compreendamos o sentido da fala de Jesus. O buscai e achareis é o esforço próprio de cada coração em busca da verdade. É igualmente o esforço coletivo de um lar ou país, de um mundo ou constelação, no objetivo da harmonia universal. O batei e abrir-se-vos-á é a continuação da busca, sem esmorecimento. É a persistência nos ideais do amor e da caridade, na libertação dos sentimentos superiores.
e a firmeza do bem, que se divide em milhões de caminhos, para que aprendamos a amar sem exigências, e a viver sem maldade. E o pedi e dar-se-vos-á nos sugere pedirmos compreensão com humildade, pedirmos a inteligência divina que nos inspire nos momentos em que buscamos e batemos as portas da verdade. E pedirmos aos outros o perdão, quando os ofendemos, é pedirmos a quem sabe mais do que nós que nos instrua acerca das coisas sagradas e é pedirmos em prece pela humanidade inteira. Eis que isso é o princípio da abertura desses entendimentos, que alcançam o infinito. Quando a alma se inicia nesses entendimentos, outros prismas de luz darão visão mais ampla, do que pode ser o pedir, bater e buscar. Se esse versículo nos traz tanta sabedoria, e o resto do Evangelho, um tribuno evangelizado poderia falar 1000 anos, sem parar, dos preceitos do Cristo, e ainda restaria assunto para tempo indeterminado. O Evangelho é o pão que desceu do céu, é a água pura que veio à terra, é a luz que clareia a humanidade. Apeguemo-nos a ele, que seremos salvos para sempre. Carmeline e Ernesto estavam pasmos pela beleza do assunto tocado por pai João, e do cunho encantador que ele dava às narrativas. As suas interpretações cantavam maravilhas dentro de suas almas, como suave sinfonia. Queriam perguntar alguma coisa, mas o velho apóstolo de Jesus, como que adivinhando seus pensamentos, levantando a mão os interrompeu e proclamou com entusiasmo: Meus filhos, todos nós fazemos parte de uma só família e de um só rebanho neste mundo que nos serve de moradia, no qual existe um só pastor, que é nosso divino mestre. O seu endereço é o testamento que nos legou. Quem quiser encontrá-lo, que se esforce para entender o que disse. É justo que queiramos saber onde estão aqueles que nos foram caros na existência terrena. No entanto, quantas vezes passamos por lá? Se na verdade queremos, por gratidão, ajudar a quem nos serviu nos caminhos evolutivos, devemos auxiliar a humanidade inteira, pois toda ela participou para a manutenção da nossa própria vida. E, fora da humanidade, tudo o que existe está nos ajudando permanentemente. Existe, outrossim, uma lei que devem conhecer, que não erra o endereço dos que merecem. Onde os nossos antigos companheiros estiverem, estarão cercados por amigos e forças compatíveis com as suas necessidades. O que passamos e por vezes taxamos de contrastes, são reveses benfeitores que ajudam a despertar em nós a natureza divina, entre meio à natureza humana. Já nos dizia muito, um sábio grego, todas as consequências nos levam à obediência. Firmemos os pés na construção do bem, que seremos chamados para a felicidade, e quem trabalha sem reclamar, na difusão do amor, será sempre coadjuvado pela luz de Deus, em inspirações constantes. Ninguém pode amar sem perdoar, ninguém pode perdoar sem entender, ninguém pode entender sem analisar e ninguém pode analisar com bom senso sem sentir no coração a fraternidade, que se transforma para os outros, em variadas modalidades do bem. Nós outros, para entendermos o valor da liberdade, certamente deveremos nos submeter às prisões, ser encarcerados pelas reações exteriores e por último, pela consciência. A luz se define porque existem as trevas. Procuramos a sabedoria, por estarmos ainda envolvidos na ignorância. Reconhecemos o sol como agente benfeitor, por causa das trevas da noite. Achamos que o ar é uma bênção de Deus, quando esse fluido divino começa a nos faltar. A saudade nos certifica de que, ao caminharmos junto das pessoas que amamos, devemos dispensar mais carinho. O arrependimento nasce dos contrastes da consciência, que abrem os nossos sentidos para outro tipo de vida, e, os caminhos da felicidade, somente os encontramos depois de longa tormenta nas estradas do erro. Agora, meus filhos, estão despertos para Cristo e isso é grandioso na vida de cada alma em particular. E a alegria maior é que não existe regressão dos valores conquistados, que, se quisermos dizer, nos foram entregues por misericórdia de Deus, nosso Pai Celestial. Devemos compreender que não existem distâncias para quem ama e, se quem ama é amado na mesma dimensão pela alma fim, mesmo que estejam separados por distâncias imensuráveis, de mundos a mundos, de constelações a constelações, de galáxias a galáxias, na extensão infinita do universo, se sentem como se fosse um só na unidade, pela força do amor. Não é somente sentir, mas poder dialogar como se estivessem presentes na explosão das faculdades oriundas desse amor, que é a vida universal, que é Deus sustentando toda a sua criação. Ernesto e Carmeline não paravam de chorar, silenciosamente. Compreendiam que o velho apóstolo estava adiantando as respostas das perguntas que intentavam fazer. As lágrimas, neste caso, eram-lhes terapia urgente, desanuviando a mente e sustentando-lhes o coração para novas lutas que deveriam começar, em novos dias de renovação. Carmeline pôde falar com dificuldade. Pai João, não sabemos como agradecer tanto amor para conosco, tanta caridade que nos dispensa, tanto interesse por nós, seres inferiores, aprisionados por fatos indignos. Eu não queria dizer, mas o Senhor. O seu precioso tempo, calou-se, esfregando as mãos como criança indecisa.
Ernesto, que considerava ser falta de respeito interromper aquele ser de tanta responsabilidade, diante das consciências em aprendizado nas coisas da terra, somente ouve, procurando acalmar seu torturado coração. João Evangelista, dando tempo ao tempo, apontou-lhes as árvores floridas, dizendo: Eis que a natureza é a nossa mestra maior, os seus exemplos calam de modo indizível em nossos corações e em nossas consciências. Ante qualquer depressão que por vezes nos atinge, simples meditação diante desses corpos vegetais, balançando-se na brandura dos ventos, nos devolve a serenidade. Essas flores não parecem sorrisos das nossas companheiras de retaguarda? Os seus galhos não parecem braços e mãos em súplica a Deus? O clima aqui está saudável e desfrutamos de um ambiente ameno, pela ajuda dessas árvores, de certa forma extraordinárias, que nos dão aquilo que se propuseram dar pela sua estrutura intrínseca, no concerto da vida universal. Assim são as aves, os peixes e os animais, participando todos da existência humana e dando sua contribuição, sem que a exigência seja ideia central, o que geralmente ocorre com os homens. Nada há no mundo que não seja útil. Em pequeno intervalo, Ernesto quis perguntar, todavia, a força do silêncio o impediu e a sua filha antecipou-se nestes termos. Permite-nos chamar-te de pai espiritual? Tudo ecoa mais em nossas almas, por sentirmos segurança na tua paternidade. Quero perguntar-te, e, talvez também o meu pai, de que modo haveremos de ser fiéis à vida e ao próximo? Como ajudar o progresso e a humanidade, se sentimos nada possuir de útil? O impulso de dar a mão aos que sofrem, não nos falta no momento. Porém, somos cegos, surdos e doentes à voz do bem e nada temos para dar. Como sermos fiéis, sem experiências suficientes e se as provações não nos permitem serenidade para tal? Se porventura existir algum traço de virtude dentro de nós, será ele diminuto, que não vale a pena intentar reparti-la com os que passam as mesmas provações. Que dizes para nós, os aflitos, para certificarmos bem quanto ao futuro? Carmeline parou, esperando ansiosa, com fome e sede de justiça, a resposta do velho mestre, na qual deveria saciar-se. O antigo discípulo do Cristo folheou o Evangelho do Mestre dos Mestres e parou no capítulo 16, versículo 10, das Notas de Lucas, que responde com segurança, na dignidade que lhe é peculiar. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é justo no pouco, é justo no muito. E João continuou. Isso é tema da parábola do administrador infiel. Não sou eu quem responde e, sim, o próprio Jesus. Se não existem, meus filhos, árvores nem animais inúteis na terra e no céu, quanto mais homens e espíritos fora da carne. Somos criações mais ou menos aprimoradas pelo tempo. Ser-nos-á mais fácil ajudar a quem quer que seja, onde quer que estejamos. Constitui negação do bem-querer afirmar-nos sem utilidade diante da vida. Todos poderemos ser úteis uns aos outros e quem achar que o pouco não merece atenção está completamente enganado. A fidelidade e a justiça, o amor e a caridade começam mesmo nas coisas mais simples, crescendo com os valores do próprio tempo. A gradação é muito importante na vida de tudo e de todos. Não poderemos crer nas coisas que se fazem de uma só vez, se não vejamos. As letras são colocadas com intervalos, para que a palavra seja entendível. Assim são as palavras que articulamos, nossos pensamentos, os mundos os sóis no espaço infinito. Tudo obedece a uma cadência, para que a harmonia se faça e se transforme em amor. Quem tem interesse em ajudar, nunca espera ou pensa que a ajuda seja muita ou pouca. Auxilia sem exigências, sem medidas para mais ou para menos. De uma gota d'água do oceano poderemos constatar a constituição de todo o mar. De um levanta-te e anda, do Cristo, enfermos de muito tempo aprumavam-se e começavam a carregar o seu próprio leito. Foi desse e de outros pequenos atos de Jesus que se construiu essa doutrina maravilhosa em todo o mundo físico e espiritual. Não queiram esconder o que já possuem de bom. Antes, ofertem esse valor em nome de Deus, que o pequeno tornar-se-á grande pela lente do amor, pois é dando que realmente recebemos e é recebendo que damos com mais entusiasmo, reconhecendo a grande lei de justiça. Quanto a vocês, espero que logo estejam no trabalho, nas lides do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele o chama e não exige dos trabalhadores pureza inconcebível. É necessária a boa vontade, que as suas mãos sejam operosas e que despertem nos corações o prazer de ajudar, de aprender e de amar. Estão numa colônia das mais aparelhadas para o aprendizado com o Mestre. Aproveitem a oportunidade e sejam peças valiosas na engrenagem da casa. Carmeline e Ernesto, encantados com a profusão de alimentos para o espírito e sensibilizados com o amor de Pai João, que contagia seus corações e inteligências, sentem espraiar-se em suas mentes a vontade de sair correndo em busca do trabalho, na função da caridade. E o apóstolo acrescentou: Irmãos em Jesus Cristo. Em Timóteo, capítulo 5, versículo 18,
Paulo lembra a velha escritura quando declara: não amordaces o boi quando pisa o grão. O trabalhador é digno do seu salário. Vejamos a beleza dessa expressão, neste momento oportuno para todos nós. Quando não estamos fazendo bem com eficiência, estamos pisando o grão de trigo do amor. No entanto, esse grão de trigo nasce assim mesmo, desde que estejamos bem intencionados e procuremos, a todos os instantes, nos melhorarmos. As bênçãos dos céus não faltarão e todo trabalhador é digno do seu salário. Isso constitui uma grande esperança para os operários do bem. Cruzar os braços diante das necessidades é não confiar na providência divina, é duvidar de si mesmo. E o salário vem para os que trabalham, de maneira bem mais sutil que poderemos imaginar, todavia, nunca deixa de vir. A contabilidade do céu nada esquece, absolutamente nada. Creio eu que os dois serão, em breve irmãos em Cristo, a serviço da fraternidade, o que para nós será uma grande, muito grande alegria. Que Deus os abençoe agora e sempre. Os dois, em lágrimas, já com o endereço certo nos rumos que a casa do bem propunha, beijaram as mãos venerandas de João, que se despediu dos diretores da comunidade e dos seus tutelados, que exultavam de alegria, prometendo breve encontro pelas portas mágicas do sono. A sua alegria maior foi de ser útil no clima do amor. Final do capítulo 9.